Bem-vindos ao HereditarCast, o podcast dedicado à família e a todos aqueles que se interessam por educação das nossas crianças. Hoje vamos abordar como tema o desenvolvimento infantil da idade de 7 a 10 anos. Estou aqui mais uma vez com meu pai, Dr. Silvio, e gostaria que o senhor comentasse um pouquinho o que tem de marcante nessa fase de vida. Ok. Primeiro, agradeço o acompanhamento de todos vocês e vamos ser felizes nesses momentos que nós temos para compartilhar. Primeira coisa, Matheus, que sobre a família, que me preocupa muito, é que nessa faixa de idade a criança já está inserida dentro da escola. Ela já está na escola, já está trabalhando tudo aquilo que ela aprendeu de casa para levar para a escola, para ser um cidadão que vai ajudar a melhorar esse mundo, ou então a piorar se ele não receber o que tinha que receber. Agora, o que me preocupa muito nesse período que nós estamos começando na escola é que a maioria das famílias deixou de se preocupar em ser a primeira educadora do filho. E a família, como está praticamente assim, sem tempo, está delegando aquilo que é a função específica dela para a escola. Como se a escola fosse a primeira e também a segunda educadora do filho. Agora, se o filho, em casa, ele não é educado como deve, não recebe aquela base de educação assim, familiar, de respeito, de consideração, de amor entre todas as partes de casa, essa criança ela vai ter uma formação da personalidade já defeituosa. E se a criança ela vem com uma personalidade ruim, praticamente essa personalidade ao longo do tempo vai acabar se ruindo. Então, acho que nessa idade elas acabam passando mais tempo na escola. A escola passa a ter uma importância muito grande na vida da criança, né? Seja no contexto intelectual de aprendizado, né? Seja no contexto social, né? Dos amigos, das amizades e tudo mais, né? Sim. Mas que eu vejo assim, as escolas, mesmo fora do Brasil, tem muitos modelos de escola de período integral, né? Então, acho que o que você está querendo dizer não é tanto em relação ao tempo que a criança gasta na escola, mas a qualidade que ela deixa de aproveitar dentro de casa. Sim. Talvez seja isso o enfoque, né? Isso é porque a qualidade do que a criança recebe de educação dentro da família, ela vai exteriorizar esses valores. Como são valores, mais ou menos assim, espirituais, a criança vai levar para a escola aquilo que ela aprendeu dos pais. Se os pais não dão aquela educação de amor, de carinho, de afeto, a criança vai ter, então, a falta dessas coisas básicas, não vai respeitar pai e mãe, já que pai e mãe não transmite à criança aquela confiança que deveria ter. Se ele não confia no pai, não confia na mãe, acaba desrespeitando os pais dentro da própria estrutura familiar. E como uma criança dessa que desrespeita pai e mãe, vai respeitar um professor na escola. Então, professores hoje estão sendo pressionados, estão sendo ofendidos, estão sendo agredidos pelos próprios alunos por falta da base educacional familiar. A família está deixando de ser a primeira educadora e não pode nunca abrir mão dessa responsabilidade. A escola complementa, a família forma valores que são fundamentais, intangíveis, enquanto que a escola dá valores para a criança de meio social. Muitas vezes o que a gente percebe é uma inversão de valores, né? A Sim. família às vezes negligenciando, delegando à escola que assume esse papel de educadora de valores, né? E não Sim. só de informação, né? Sim, mas agora há tempo de se corrigir tudo isso. Por quê? Porque a criança, na idade em que ela está, nós estamos analisando de 7 a 10, embora, como eu disse a vocês, não é nada estanque, é uma evolução contínua. Então, nessa idade de 7 a 10, o filho é como se fosse um perfeito mata-borrão. Sabe o que é mata-borrão? Antigamente usava tinta de caneta e tinha que enxugar para não borrar. Então, e aquilo grudava. Então, a criança é um verdadeiro mata-borrão, ou seja, ela gruda em tudo aquilo que o pai e a mãe têm de bom ou de ruim. Se os pais dão bons exemplos, a criança vai guardar. Por exemplo, quais são os grandes bons exemplos? Primeira coisa, pai respeitar a mãe e vice-versa. Pai e mãe se amarem para formar uma família bem constituída. Demonstrar amor em gesto, em carinho, em afeto, na presença do filho, da filha, para que eles vejam que realmente existe amor dentro de casa, existe respeito mútuo, e a criança, como é uma mata-borrão, ela vai absorvendo todos esses dados fundamentais para a sua personalidade. Ou seja, o exemplo, né, a atitude muito Fala mais alto. Oi? Fala mais alto. O exemplo, a atitude é muito mais impactante do que palavras, né? De qualquer forma, principalmente para criança, né? Sim. Acho que é até pior, você pregar uma coisa e praticar outra em casa, acho que é até mais contraditório, até mais complicado,
confunde mais a criança do que ajuda muitas vezes, né? Porque no caso, se o pai prega uma coisa e faz outra, a mãe prega uma coisa, eles estão simplesmente mentindo para o filho. Quebra até aquele vínculo de confiança, né? E a criança entende que mentira é uma coisa que acontece dentro de casa, então eu posso também mentir para os meus pais, para minha mãe, já que eles praticam isso em casa. E é comum, por exemplo, uma criança que tem já essa personalidade meio deturpada por falta desses básicos valores de família, a criança começa a mentir em casa, mentir na escola. E a criança que não tem aquele valor de família não vai respeitar a escola. Então, como que uma menina e um menino de 7 a 10 anos vai querer aprender alguma coisa se na escola, se em casa não tem aquele estímulo? Então, na escola ela não vai ligar, não vai querer aprender. Dificilmente a escola vai passar, a escola, os professores vão passar conhecimento básico para a criança. E essa criança, ela vai também mentir, vai tirar notas baixas. E vocês já acompanharam, vocês pais já viram, tem exemplos, às vezes, de amigos de vocês, de filhos que esconderam a realidade do boletim. Boletim com notas baixas, o filho aprende a falsificar a assinatura do pai ou da mãe, levar para a escola e a mãe e o pai nem ficaram sabendo das notas que ele tirou na escola. Agora, isso é o máximo de falta de atenção dos pais com relação aos filhos, mas está acontecendo. E sempre acontece quando há essa desestruturação do núcleo familiar. E a maneira de reverter isso é o fortalecimento do vínculo familiar de novo com a criança, né? Porque promovendo uma convivência melhor, mais forte, como a gente diálogo, poderia... né? Amor e diálogo são duas palavras básicas para qualquer família ter sucesso. Amor e diálogo. Amor entre as partes, pai, mãe e filhos. Diálogo entre pai, mãe e filhos. Aí você coloca em dia tudo aquilo que você tem que colocar para o filho aprender, para alertá-lo, e ele também traz da escola, do meio social para casa, alguma dúvida que ele tenha para discutir com os pais. Isso seria o básico, que seria o diálogo mais importante na vida dele. Em termos práticos, assim, acho que alguns momentos de família são significativos, né? Tipo, momentos de refeição, fazer a refeição junto, família ali, né? Sem interferência de coisa eletrônica, momentos de tipo, assistir um filme, leitura, discutir um assunto específico, né? Ou viajarem juntos, ou fazer algum programa em família também. Acho que isso também são momentos de valorização da convivência familiar, né? Sim, isso é importantíssimo, porque dentro dessa estrutura familiar, a gente desenvolve a felicidade. Quer dizer, ser feliz é algo que a criança tem que praticar no dia a dia com os pais. E a felicidade não custa nada, né? A gente saber abrir os olhos para aquilo que Deus nos dá de graça, que é vida, que é beleza da natureza, que é sabedoria e inteligência para poder ter conhecimento das coisas, e a criança aprende dentro da estrutura familiar. E como você disse também, o horário importantíssimo para desenvolver tudo isso é durante a refeição. Durante a refeição, porque os pais geralmente estão fora de casa. Às vezes a criança sai de casa às 7, fica no período da manhã na escola, aí o período às vezes é integral, à tarde tem outras atividades extracurriculares, e chega em casa e tem 2 horas só para partilhar com os pais. Então, nesses horários, tem que ser o horário da refeição, se não puder almoçar, pelo menos que jantem. E no jantar, como você disse, desligar, não é só desligar a televisão, tirar o celular da mesa, porque às vezes você, deixando o celular na presença da gente, mesmo que ele seja desligado, o celular em cima de uma mesa, mostra que está compartilhando, você está compartilhando com a atenção dos pais para aquilo que está ali. Então é bom que o pai e a mãe, na hora de almoçar e jantar, não coloque o celular à mesa, não deixe o filho ver esse celular, tire da memória, da visão do filho, deles também, esse celular e se dedique à atenção. Olhar no rosto do outro, olhar dentro do olho do outro, e aí conversar realmente coisas que façam crescer o desenvolvimento da criança. Acho importante fortalecer esse vínculo para que seja referência para a criança até em termos de futuro, né? Como porto seguro para, quando tiver um problema, uma dificuldade, saber a quem se referir e ter essa confiança, essa segurança nos pais também, né? Sim, porque realmente, como você disse, família é o porto seguro, né? Então, tudo aquilo que a criança tem, como se fosse um barco, tudo que tem de avaria, da tempestade em alto mar, que seja, tem que voltar para o porto para que ele se refaça e volte de novo, só que não vai ficar preso no porto, vai voltar de novo a singrar os mares aí. E essa criança, à medida que vai crescendo, com 10 anos ou mais, já entra na adolescência, ele tem que sair do porto seguro que é de casa e ele atingir alto mar e às vezes vai bem mais longe de onde ficam os pais, que a vida dele é essa.
ele vai ter depois, mais tarde, que desenvolver o seu próprio porto seguro, às vezes bem longe de onde estão seus pais. E aí ele aprende em casa, desse jeito, que se eu preciso de algum auxílio, meu pai e minha mãe me dão, para formar bem a minha personalidade forte, para que eu possa, mais tarde, ser meu próprio porto seguro. Porque o que eu aprendi com eles e assimilei, eu já aprendi que com eles, eu aprendi um monte de coisa que eu aprendo a resolver depois sozinho na vida. Autossuficiência, né? Autossuficiência na vida. Perfeito. Agora, como o senhor falou, né? O final desse período de 10 anos já é o começo da adolescência, né? Tem uma palavra que é muito interessante, que é a palavra liberdade, né? Então, muitas vezes a liberdade ela tem que saber ser usada também, né? Não é uma coisa automática você ter liberdade e saber fazer bom uso dela. Como preparar a criança para ser de fato livre e saber fazer bom uso da liberdade sem que ela infrinja regras e prejudique terceiros? Que ela tenha a noção do que é ter liberdade e seus limites. Então, agora, isso tudo depende da educação que os pais devem passar para os filhos. Primeira coisa, ter liberdade de fazer as coisas não é fazer aquilo que quer na hora que quer, mas é aquilo que pode na hora que pode, entendeu, gente? Então é fundamental que entenda isso. E criar a criança para que ele seja um adulto que não fique só fixado assim, eu preciso mais tarde ter a liberdade, mais sucesso no meu trabalho profissional, ganhar o meu dinheiro, ficar rico e ganhar meus bens materiais. Nada disso. Acho que a criança tem que aprender que ele tem que ser liberto de tudo isso, ele tem que aprender a trabalhar, mas aprender que existem as diferenças sociais, as diferenças entre as pessoas, que ele seja feliz com aquilo que ele tem, não com aquilo que ele quer ter, que ele aprenda a compartilhar, dividir, e o ser humano nasceu para ser tremendamente livre. Então Deus nos criou livres de tudo. Agora, se você pensar bem, Mateus, os animais não são livres. Nós, só os seres humanos, somos os únicos a realmente sermos livres. Por exemplo, a abelha, ela é livre? Não. Parece que não. Parece que está livre, andando, voando. Não. A função da abelha é, durante a vida inteira, fazer o mel até morrer. A formiga, trabalhar dentro de uma estrutura onde, se ela está dentro daquilo que ela faz, ela é uma guerreira, ela vai guerrear, se ela é a que vai transportar, vai só transportar, e a vida inteira vai fazer sempre aquilo. Então ela não vai ter liberdade de escolha. O tatu cava o buraco a vida inteira e vai morrer cavando buraco, porque é o que ele sabe fazer e não tem liberdade. Então a única pessoa, únicos ser na face da terra que tem liberdade é aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança, que é o homem. E aí o pai e a mãe, nesse desenvolvimento das partes, como nós conversamos no início, das partes espirituais, mostrar ao filho que ele é livre. E liberdade ele tem que criar para que ele seja realmente uma pessoa de bem, não para que ele seja livre para infringir regras e normas da sociedade. Isso é muito importante, é um tema também que sempre me preocupa muito, ensinar a criança a fazer o bom uso da liberdade, né? Sim, sim. Acaba sendo refém dela mesma, né? Se ela não souber fazer o bom uso da liberdade. Agora, nessa idade também eu percebo uma coisa muito de prática do dia a dia, né? Muitos pais preocupados com essa questão de crescimento e altura das crianças, porque nessa idade as meninas crescem muito mais rápido que os meninos, né? E tem alguns meninos que têm uma fase de crescimento estirão um pouco mais atrasada. Eu lembro que, tipo, lá em casa, o Lucas ele era sempre um dos mais baixinhos, hoje é o mais alto de casa. Mas ele foi o mais baixinho por muito tempo, ele demorou para ter o estirão dele, né? Então, tem muitos pais que ficam ansiosos com isso, né? O que você pode comentar um pouco disso, voltando na parte mais do físico, do desenvolvimento físico? É muito comum nessa idade, nessa faixa dos 10 anos para mais, dos pais se preocuparem, da própria criança também se preocupar. Ô tio, eu quero ser um jogador de futebol, mas para poder jogar futebol eu tenho que ter 1,80 m. Será que eu vou chegar lá? Então a gente tem que conversar com os pais e explicar de uma maneira bem simples o seguinte: se é um menino, a gente tem que pegar a altura do pai, somar com a altura da mãe e virilizar a altura da mãe, botar a altura da mãe mais 13 e dividir por 2. Então, a altura do pai mais a da mãe mais 13 e dividir por 2. Essa é a altura média que o filho vai ter na fase adulta. 5 a mais ou 5 a menos, 10 a mais, 10 a menos, é essa faixa que está aí. E a menina, ela vai ter a altura da mãe mais a altura do pai feminilizada, tira 13 centímetros da altura do pai. Então, a altura da mãe,
A altura do pai menos 13 dividido por 2 vai dar uma altura média da criança. 5 a mais, 5 a menos, 10 a mais, essa faixa de variação. Não é uma coisa muito precisa, assim, né? Mas é importante... E sempre, por causa da parte de hormonal, a menina, ela antecipa a maturidade dela na adolescência, ela se torna madura mais depressa. E por causa de hormônios, ela está sempre acima do menino, até mais ou menos seus 15 anos. Então, dos 10 aos 15, ela desenvolve bem acima. Aí o menino vai devagarzinho, aos 15 iguala, e caminha até os 18, a menina praticamente menstrua, ela cresce menos, mesmo após menstruação, continua crescendo, desde que pratique esporte, cresça bastante, só que o menino vai geralmente ultrapassar. Geralmente, né? É importante ter essa visão de chegada, né, dessa conta que o senhor passou, porque muitos pais ficam ansiosos. Meu filho não está crescendo, ele é muito pequeno, mas no final ele acaba tendo um estirão mais tardio, muitas vezes, e acaba ficando até mais alto que os colegas. Né? Que às vezes se o pai tem 1,80 m, a mãe tem 1,70 m, é lógico que o filho vai ter mais que 1,80 m. Mesmo que ele esteja mais baixinho da turma, mas ele tem um potencial genético para crescer. Agora, tem mãe que tem 1,5 m, o pai tem 1,60 m, ainda vai tirar 13 do pai, então o menino vai ter não tem como crescer por causa da carga genética, entendeu? Então isso é que tem que se pensar. Então tem que pegar a altura do pai, a altura da mãe mais 13 para o menino e a altura da mãe, a altura do pai menos 13 dividido por 2 para a menina. E é mais ou menos aí de 5 a 10 centímetros para mais ou para menos, dependendo se ela vai continuar praticando esporte. A criança, que lembrar para vocês que esporte nessa idade dos 7 aos 10 anos, ele é fundamental, ele é crucial para o desenvolvimento, e a gente precisa manter essas crianças sempre ativas, porque eles estão sempre pulando, sempre correndo, sempre caindo, sempre se machucando, e faz parte da vida deles, eles não podem parar, entendeu? E outra coisa também que eu vejo nessa idade também é aquelas crianças super atarefadas, que os pais enchem de compromisso a agenda, tipo, de tudo quanto é aula, tudo quanto é coisa, né? Sobrecarrega para lá e para cá, praticamente um executivo da escola, né? É que eu fico triste quando a mãe chega no consultório e já traz uma agenda do filho para falar, porque meu filho, a consulta vai ser quando, doutor? Vai ser na terça-feira. Mas terça-feira à tarde não pode porque ele tem futebol. Na quarta, mas na quarta ele tem que ir na natação. Na quinta não dá, porque ele está com distúrbio de comportamento, coitado, de tanta coisa, ele vai ter que ir na psicóloga. Na sexta-feira ele vai ter que sair com as amiguinhas dele para não sei aonde. Então, realmente, a criança começa... depois, na segunda, tem aula de inglês, tem aula de francês. A criança, coitada, não tem tempo para ser criança. Então, a gente entender que criança precisa ter liberdade, precisa ter espaço para correr, para brincar, tem que ser lúdico o ambiente dele. Se vocês pais têm que colocar sempre um ambiente em que a criança possa crescer, desenvolver dentro daquilo que ele tem de mais importante, que é a estrutura familiar, é o amor, é o diálogo, e depois tem a parte da interação social na escola, onde os pais supervisionando os educadores, a criança só tem a crescer. Mas nesse comentário que o senhor fez, tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção, né? Um é o seguinte, desde que a criança tenha, de fato, interesse e vontade, é algum problema ela ter uma vida toda cheia de atividades, assim, desde que ela aceite bem e queira? Tudo depende não da criança, depende da situação do corpo da criança. Porque o corpo da criança ressente tudo isso. A criança pode querer jogar futebol, querer fazer natação, querer andar de bicicleta, mas chega um ponto em que vai dar uma ruptura nisso aí tudo, vai saturar, a criança começa a perder disposição para estudar, começa a levantar tarde, cansado, reclamando que está com dor de cabeça. Então a gente tem que saber que tudo tem seu limite. E se você realmente respeitar o limite de cada um, vai tudo bem. Agora, outro ponto que o senhor falou de psicólogo, né? Eu acho que psicólogo é muito importante se a criança de fato tem uma necessidade. Sim. Né? Eu acho que ajuda demais em muitas situações, essa questão do suporte psicológico. Agora, o que eu vejo muito é distúrbio de ansiedade em criança muito jovem. Principalmente na criança que faz uso excessivo de celular, de tablet. Porque a criança que faz uso de tudo isso desenvolve uma tal de dopamina que vai levar a criança à ansiedade, agitação, falta de concentração, e queda do coeficiente de inteligência, começa a cair as notas da escola. Vocês, pais, vão ver tudo isso acontecendo na sua frente, então vocês vão ver que realmente existe alguma coisa que está em excesso. E geralmente excesso de tela é que leva a toda essa consequência, a ansiedade, a agitação, queda no coeficiente de inteligência e agressividade da criança. Já que ele não consegue, ele fica agressivo. Então aí é hora de parar e conversar
O pai, mãe, escola, e ver o que vocês têm que fazer, entendeu? Isso é fundamental. Isso é uma coisa que Agora, muito, se precisa realmente de um psicólogo, por exemplo, às vezes há um problema familiar, uma separação dos pais, o filho ressente isso, a morte de um avô, de uma avó que tomava conta do neto ou da neta, de repente desaparece, estreitou da face dela, às vezes há uma necessidade de um apoio psicológico, que é muito fundamental, bem visto, muito bem visto e muito assim ajuda demais. Em relação a esse negócio de celular, de tela, uma coisa meio prática assim, o pai e a mãe são capacitados para conseguir controlar isso ou eventualmente precisa ter de um suporte de um profissional para ajudar nesse sentido? Mas só profissional se a criança for viciada, né? Existem já os vícios em games e tal, que precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Mas primeira coisa que você tem que saber, o celular não é da criança. O celular é do pai e da mãe que comprou o celular para emprestar para a criança. Então, se a criança não é dona daquele objeto, quem impõe ritmo e horário é o proprietário. Então, o proprietário se chama pai, se chama mãe. Então, vocês são os que vão colocar horário para o uso desse celular. Isso aqui está atrapalhando, a criança está atrapalhando, a criança vai ficar emburrada, vai achar ruim, converse com a criança, explica do porquê. Se quiser entender, entenda. Se não quiser entender, não tem conversa. Você vai ter que entrar no esquema que eu sou proprietário do seu celular. Eu estou te emprestando e você tem que realmente me trazer de volta aquilo que eu estou pedindo. Eu quero o celular agora, porque já passou 2 horas, e mais que 2 horas é prejudicial e acabou, não tem conversa. Não é negociável, né? Não se negocia essas coisas, não. De nenhum. Agora, a criança às vezes chega, porque é o meu celular. Celular não é seu, é de quem comprou. E quem comprou está emprestando e vai cobrar de você aquilo que precisa ser cobrado. Tem regra, né? Tem regra. Entendeu? Tá certo. Isso é o que me preocupa mais. É a meritocracia também, né, Matheus? Então, mereceu, ganha. Não mereceu, não ganha. Se está caindo as notas da escola, está usando excesso de celular, não precisa tirar o celular. Diminua. Fique em cima, fique observando, concentre então assim, o seu trabalho, mas a criança tem que trabalhar 2 horas no estudo para ficar 1 hora no celular. Então vocês vão colocar isso não é disciplina, né? Disciplina. Tá certo. Entendeu? Aí vai bem. Tá certo, pai. Acho que realmente amarrou bem esse contexto aqui de 7 a 10 anos, já começando, já tendo em vista aí já a adolescência que está chegando. São os próximos episódios. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora, acompanhando o nosso podcast. E aguardamos vocês nos próximos aí, que agora a gente está na fase da adolescência logo logo. Deixa o senhor com as palavras finais aí. Eu agradeço a atenção de vocês e realmente vamos continuar agora com essa fase maravilhosa que se chama adolescência, que vai dos 10 até os 20 anos, até os 25 anos. A gente tem que esperar a maturidade do córtex pré-frontal para a criança sair da adolescência e se tornar um adulto. Então vem muita coisa por aí. Fique com a gente acompanhando nossos podcasts. Até a próxima. Até a próxima.